Olá, boa noite. Angola, boa noite. O Girassol Jornal hoje começa com a mensagem do Presidente da República dirigida às famílias angolanas por ocasião do fim de ano. O chefe de Estado deseja que 2024 seja um ano de realizações. Para João Lourenço, grande parte da família angolana, ele desejou paz, saúde e fé, redobrada em dias melhores. Povo angolano, caros compatriotas, acabamos de celebrar o Natal, data em que, acima de tudo, valorizamos a presença dos nossos familiares e entes queridos, expressando afeto e solidariedade a todos os nossos semelhantes, em especial aos mais desfavorecidos. Essa é uma atitude louvável e que deveria perdurar durante todo o ano, porque a família é realmente a base da nossa sociedade e devia merecer da parte de todos nós um cuidado constante, extensivo àqueles que vivem com dificuldades e por isso contam com uma mão solidária para manterem viva a esperança em dias melhores. Ao nível do Executivo, tudo temos feito para atenuar as desigualdades ainda existentes e proporcionar a todos os angolanos condições de vida mais dignas. Com a diversificação da nossa economia, o aumento da produção interna de bens e de serviços, com os programas de fomento à produção agropecuária e pesqueira, procuramos aumentar a oferta dos bens alimentares de grande consumo, única forma de reduzir os preços dos mesmos. Continuamos a apostar seriamente em investimentos no social, com a construção de um elevado número de unidades hospitalares de diferentes categorias, em infraestruturas escolares para os diferentes níveis de ensino, assim como na formação e admissão de profissionais da saúde e da educação e ensino, com as competências requeridas ao bom funcionamento dos equipamentos sociais a que fiz referência. Estamos igualmente a aumentar a oferta de energia e água potável para as nossas populações e diferentes indústrias e a melhorar e expandir a nossa rede rodoviária e ferroviária nacional. Para além do investimento público na construção das chamadas centralidades, temos vindo a promover políticas de fomento à autoconstrução dirigida, com vista a garantir uma melhor qualidade de vida para os cidadãos angolanos. O Estado continua a ser ainda um grande empregador, sobretudo nos setores da saúde, educação e ensino, mas com a diversificação da economia, contamos com um grande parceiro empregador, o setor empresarial privado, para além do autoemprego resultante da formação técnico-profissional administrada aos jovens pelos vários programas do Executivo. Neste projeto comum de fazermos de Angola um país de oportunidades para todos, contamos com o empenho e o trabalho de todos os cidadãos, com sua participação ativa no processo produtivo e em todos os setores vitais da sociedade. Para a grande família angolana, reiteramos nosso compromisso com a paz e a reconciliação nacional, condição fundamental ao desenvolvimento econômico e social e à prosperidade do nosso país. Caros compatriotas, nesta quadra festiva, apresento os meus sentimentos de pesar a todos os que durante o ano perderam os seus entes queridos. Os meus sinceros votos de muita saúde, paz e concórdia em todos os lares e a esperança de um novo ano com a fé redobrada num futuro melhor para todos os angolanos. Para este novo ano que se aproxima, nossos corações estão com todos os povos do mundo, vítimas da fome e da miséria, das doenças, dos preconceitos raciais, das calamidades naturais resultantes das alterações climáticas, mas, sobretudo, das vítimas das guerras e conflitos armados que proliferam pelo mundo. Que o ano de 2024 traga a paz definitiva aos territórios e povos da República Democrática do Congo, de Moçambique, do Sudão, da Ucrânia,
da Palestina e de Israel. Feliz e próspero ano de 2024. Temos ainda outros assuntos: roubos de placas eletrónicas de viatura. Polícia Nacional apresenta novos detidos. Grupo atuava na centralidade do Quilamba. Veja também Sistema Nacional de Saúde reforçado com novos meios de transporte. Kit envolve ambulâncias. A voz da população, nota de balanço para o ano que está prestes a terminar e perspectiva para 2024. Exportações, passos dados no ano em que os primeiros produtos nacionais fora do petróleo chegaram aos Estados Unidos. Nova despesa de investimento para melhoria da qualidade dos serviços de educação no país. Palácio Presidencial, chefe de Estado, recebeu cumprimentos do fim de ano. Reportagem da semana, captações inéditas, histórias marcantes contadas ao pormenor aqui no Girassol Jornal. Números do futuro. Nossa ambição para os próximos 4 anos é a de descontinuar a utilização das centrais térmicas. Tome nota. 2024. 50 casos confirmados da tuberculose. Em 2024, você é mais exigente. Seria bom que se visse os preços. Vê a situação da água, porque aqui o povo está sofrendo. Nos ajudam, por favor. Confiante e assertivo nas escolhas que faz. Esse é um dos mais variados eventos. O concurso público para o efeito. Angola pretende também explorar ao abrigo dos acordos. Em 2024, a opção da verdade não muda. Acontecia então a confusão entre as duas partes envolvidas. Esta é mais uma das casas abandonadas. Nós estamos atentos. Girassol Jornal. Único. Angola outra vez, boa noite. O chefe de Estado recebeu hoje cumprimentos de fim de ano de responsáveis de diferentes departamentos ministeriais, distintos membros do Executivo e não só. No Palácio da Cidade Alta estiveram também representantes de partidos políticos com assento parlamentar, da sociedade civil e outras figuras. Então nós vamos estender o nosso sinal agora até o Palácio Presidencial, onde está o custódio Jacinto, que já esteve aqui com um apontamento mais cedo, quando o Presidente estava no Salão Nobre a receber os cumprimentos. Custódio, nesta altura, onde é que estás? Kina, boa noite para si também, Adilson Garcia. Neste momento encontro-me no jardim do Palácio Presidencial, onde o casal presidencial oferece um jantar, tal como acontece em todos os anos. Depois da cerimônia de cumprimentos de fim de ano, nesta altura o Presidente da República e a Primeira-Dama encontram-se nos jardins do Palácio Presidencial, onde decorre um jantar que está a ser oferecido, tal como já fizemos menção, pelo casal presidencial. Participam desta cerimônia de cumprimentos de fim de ano altas figuras do Estado angolano, com realce para Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, a Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, e presidentes dos tribunais superiores. Destaque para o presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo, bem como a presidente do Tribunal Constitucional, Laurinda Cardoso. Está também o Procurador-Geral da República, Éder Pita Gross, e outros representantes do Executivo angolano. O chefe de Estado agradeceu a mensagem que foi dirigida para si pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, tendo realçado que é o momento dos angolanos unirem-se para juntos trabalharem para o desenvolvimento desta linda nação que se chama Angola. O facto de os presentes terem aceito o nosso convite para juntos, reunidos aqui nos jardins do Palácio Presidencial, despedirmos-nos do ano 2023, que sem sombra de dúvidas foi um ano de grandes desafios, não apenas para Angola, mas para o mundo.
e venham também encorajar-me a receber o ano que se avizinha, 2024, com otimismo por dias melhores. Dias esses que aguardam pelo nosso trabalho, porque esses dias melhores, com certeza que não virão apenas em função do nosso desejo, das nossas intenções. Portanto, o ano de 2024, tirando aquelas ponderáveis que não dependem do homem, tudo mais depende da nossa ação. E eu conto com o trabalho de todos, o engajamento de todos, a cooperação de todos, para que possamos levar o nosso país a bom porto. Que o ano de 2024 seja um ano melhor que o presente, um ano de paz, um ano que traga a felicidade para todos os cidadãos angolanos. Agradeço que levantemos as nossas taças e brindemos pela paz, pela saúde e felicidade dos angolanos. Acompanhávamos a breve intervenção do Presidente da República, que falou há instantes durante o jantar que está a ser oferecido aos presentes pelo casal presidencial. Tal como já fizemos menção, o Presidente da República recebeu hoje cumprimentos de fim de ano. Na verdade, este é um evento que acontece todos os anos por esta época, um evento que tornou-se tradicional. O casal presidencial abriu as portas do Palácio Presidencial para receber empresários, titulares de poderes políticos, entre representantes religiosos e outras entidades do governo angolano, bem como do próprio Estado e assim como da sociedade civil. Neste momento acontece o jantar que está a ser oferecido pelo casal presidencial aqui nos jardins da cidade Alta. Falou também neste evento a vice-presidente da República, que destacou os vários programas do Executivo angolano que estão a ser desenvolvidos com vista a melhorar as condições de vida da população angolana. Destaque para o PIM, para o Quenda, entre outros projetos do Executivo angolano, liderado por João Manuel Gonçalves Lourenço, presidente da República de Angola. Para 2024, o país tem grandes desafios. Destaque para a divisão político-administrativa, uma proposta do Executivo angolano que prevê aproximar mais os angolanos aos órgãos da administração pública do Estado angolano. A divisão político-administrativa deverá efetivar-se em 2025, mas a discussão deste pacote legislativo deve acontecer ao longo do ano de 2024. Aqui na Eudilson Garcia, é o essencial que podemos avançar a partir dos jardins da cidade Alta. Nós com certeza voltaremos a desenvolver estes assuntos nos próximos espaços de informação da Rede Girassol. Dar nota que terá um momento musical que vai ser prestigiado por Yola Semedo e outros integrantes do panorama musical angolano. Suba Pedro, Josué Massuaco, Alberto Capitão e Custódio Jacinto, a partir da Cidade Alta. Boa noite. Números do futuro. Nossa ambição para os próximos 4 anos é a de descontinuar a utilização das centrais térmicas. Tome nota. 2024. 50 casos confirmados da tuberculose. Em 2024, você é mais exigente. Seria bom que se visse os preços. Vê a situação da água, porque aqui o povo está sofrendo. Nos ajudam, por favor. Confiante.
e assertivo nas escolhas que faz. Esse é um dos mais variados eventos. O concurso público para o efeito. Angola pretende também explorar ao abrigo dos acordos. Em 2024, a opção da verdade não muda. Acontecia então a confusão entre as duas partes envolvidas. Esta é mais uma das casas abandonadas. Nós estamos atentos. Girassol Jornal. Único. É este jornal que estamos hoje a partilhar consigo a informação de Angola e do resto do mundo. Novas detenções de supostos miliantes na centralidade do Quilamba. Estamos, no caso, a falar de cidadãos acusados de roubo de placas de viaturas, Quina. Pois é, Dilson, é um fenómeno que tem crescido de forma preocupante, principalmente aqui na capital, Luanda. A operação realizada pela Polícia Nacional resultou igualmente na apreensão de mais de 700 placas roubadas. A centralidade do Quilamba tem sido um dos locais mais visados no que ao roubo de placas de veículos diz respeito. Wilson Vicente já foi por 2 vezes vítima dos miliantes que, para além de furtarem o meio eletrônico, também viu a sua viatura ser vandalizada. Quase que todos os dias aqui há queixas de que, olha, no prédio X, no prédio Y, lhe foi furtado um acessório aqui, acolá, quiçá mesmo a placa. E o mais chato é que eles chegam, a par de levarem a placa, também vandalizam. Por exemplo, no meu caso, eu me deparei com um vidro partido, subtraíram pneu de socorro, subtraíram macaco, a chave, quer dizer, o kit todo daquilo que são acessórios que preciso ter na viatura, para além da placa, que é claro que é a despesa maior. Dada a recorrente prática ilícita, o Comando Municipal de Belas desencadeou uma operação denominada Oculiândia, que culminou com a detenção de 8 supostos envolvidos, com realce para um dos mandatários, bem como a apreensão de 701 placas eletrônicas. É um grupo organizado porque eles têm viaturas, têm motorizadas. Os elementos que têm arma de fogo estão por ser detidos e a detenção das supostas armas de fogo. Eles são, confesso, citaram os outros elementos. Nesse momento, junto do comprador que eles mostraram, segundo eles, é o melhor comprador naquele mercado, que conseguimos então fazer a apreensão de 701 placas. As festas estouraram depois da Covid. Não tínhamos como nos virar em casa, então tinha que procurar forma de fazer algum dinheiro. Entrei no mercado, comecei a fazer mincha, calhei nesse tipo de negócio. Me conhece e sabe que também faz essas coisas, ou alguém que não me conhece, ele faz essas coisas, convém deixar, porque o que está a passar não é muito bom para ninguém. A rede de supostos criminosos era apoiada por alguns meios, como motorizadas e serviços de táxis por aplicativos. Isso dependia, às vezes, onde eu estava, no ponto da cidade, porque é um aplicativo, há muitos clientes, às vezes vou ter que deixar um cliente para apoiar aquele cliente, então dependia muito do tempo, da hora. Também creio eu que eles têm algum equipamento que inibe o som do alarme, porque a maior parte das viaturas que são vandalizadas aqui na centralidade estão todas elas equipadas com um sistema de alarme, mas na verdade é que são sempre vandalizadas e furtadas os acessórios. Os roubos e furtos de acessórios de viaturas, de acordo com o Comando Municipal de Belas, são realizados em outras províncias do país, para além de Luanda, que tem no mercado dos Correios a principal fonte de venda dos meios. E o Sistema Nacional de Saúde foi hoje reforçado com novos meios de transporte, incluindo ambulâncias. O ato de entrega teve lugar no complexo cardiovascular, um hospital aqui em Luanda, e segundo a Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, está enquadrado no plano de garantia de condições com foco na melhoria da qualidade dos serviços no setor. 80 milhões de kwanzas é o investimento feito em cada viatura. Numa primeira fase, atenção especial às províncias do leste, norte e sul do país, que receberam 5 a 6 ambulâncias, tendo em conta a densidade populacional e o número de unidades sanitárias. Os diretores provinciais falam em mais assistência médica, sobretudo nas zonas de difícil acesso.
Estamos felizes por isso, é uma mais-valia. Municípios do Chamuteba, do Capenda Camulemba, do Quango, do Lubalo, são esses municípios que são prioritários. Na segunda fase serão os municípios mais próximos da capital da província. Com estes meios já podemos ter a possibilidade de poder fazer-se que os diretores possam deslocar para poder fazer a supervisão, assistência. Essas ambulâncias poderão permitir com que possamos levar os nossos doentes de forma confortável. A entrega destas ambulâncias significa a melhor capacidade de resposta a nível da atividade de saúde pública nestes municípios que serão contemplados nesta primeira fase. Entendemos nós que, por mais que sejam dadas várias ambulâncias, se continuarmos a transferir diariamente doentes nos hospitais de nível provincial, continuaremos a ter problemas com estas ambulâncias. Portanto, o foco deve, de facto, incidir no investimento maior na capacidade de resposta dos hospitais municipais. A ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, avançou que os meios visam colmatar a problemática de mobilidade das equipas a nível dos municípios, bem como reforçar a vigilância epidemiológica. Nós temos tido grandes problemas de transporte para as nossas equipas de saúde nos municípios, não só para as atividades de vacinação, vigilância epidemiológica e as próprias atividades de supervisão de uma maneira geral a nível dos municípios, e estes meios que foram adquiridos com o financiamento da Sociedade General, reforçarmos a nossa mobilidade a nível dos gabinetes municipais de saúde para conseguirmos ter uma vigilância epidemiológica e toda a atividade a nível dos municípios mais eficaz. Nessa primeira fase foram entregues 77 ambulâncias e 8 carrinhas. O segundo lote vai ser entregue em março de 2024. Nós teremos um total de 200 ambulâncias de suporte básico e cerca de 164 carrinhas que também serão colocadas em todos os municípios. Prevemos completar os números que aqui foram mencionados até o final de março. Este é um investimento grande, mas podemos dizer que cada uma dessas ambulâncias custa cerca de 80 milhões de kwanzas. A cerimônia foi prestigiada pelo ministro da Administração e Território, Dionísio da Fonseca, que reafirmou a aposta do Executivo no setor da saúde. O setor da saúde continua a ser um setor prioritário no quadro da agenda da governação, porque temos dito sempre que a vida faz-se nos municípios, portanto a população está no município e é necessário que lá existam condições para que elas sejam atendidas tanto rápida e prontamente nas unidades sanitárias. As ambulâncias de suporte avançado estão equipadas com botijas de oxigênio, monitores, aspiradores, mantas insufláveis para aquecer o paciente, lanternas, maca móvel e insumos para atendimento de emergência. E no município do Icolibengo, cooperativas agrícolas beneficiaram hoje de insumos para o fomento da produção. A iniciativa é da administração municipal e com ela foram beneficiadas 47 cooperativas. Com 47 cooperativas agrícolas e visto como um dos municípios onde pratica-se mais agricultura a nível da província de Luanda, apesar de alguns avanços, o município do Icolibengo enfrenta várias dificuldades em relação ao escoamento dos produtos devido às vias de acesso, à falta de sementes e crédito bancário, segundo os agricultores das comunas de Cabire e Caçoneca, que receberam insumos agrícolas como sementes, adubo, catanas, enxadas e outros. Algumas vias de acesso em algumas cooperativas não estão lá tão boas devido às enchentes e também a passagem da nossa ponte que sai de Cabire para Cacalengue. É uma via que é intransitável mesmo e temos algumas dificuldades para poder escoar os produtos. Vai dar para minimizar só, senão não é suficiente, porque nós temos essas cooperativas muito elevadas. O número também de membros é elevado. Meios técnicos para trabalhar na terra e vias de acesso. Isso é que nos preocupa muito, porque nós temos pouco apoio. Temos 126 membros, pelo menos na minha cooperativa. Os produtos que vamos receber é para o campo, é para o nosso espaço. Essas preocupações foram também apresentadas pelos representantes das cooperativas agrícolas do Mazoso e Caculo Carrango, que enalteceram a iniciativa da administração que entregou cerca de 52 kits agrícolas.
Falta-nos semente, falta-nos apoio de máquinas para desbravar a terra, porque do pouco que o camponês desenrasca, as máquinas que nós alugamos, o hectare pagamos a 40 mil. Então não nos facilita porque nós estamos carentes. O crédito acima de tudo, porque se nós tivéssemos o crédito, a cooperativa tinha como poder virar-se para um desenvolvimento. Porque nós, o Icolo Ibengo, nós temos tudo para fazer, para nós abastecer Luanda. Estamos a produzir, só que com essa chuva algumas áreas estão inundadas. Por exemplo, aquelas baixas que nós temos, precisamos do apoio do governo. Com esses insumos, embora que não é muito, mas já dá para fazer qualquer coisa. A administração municipal do Icolo Ibengo garante que os apoios vão continuar para a diversificação da economia e que todos aqueles que não estão a explorar as suas terras serão recebidas. A administração está a fazer a entrega desses kits agrícolas ou de insumos agrícolas no âmbito do combate à pobreza e de apoio às cooperativas a nível do nosso município. Em relação às vias de acesso, estamos a aguardar que as chuvas terminem para que se façam as intervenções em algumas vias principais, vias municipais, e concernente ao crédito ou ao apoio de financiamento, temos o apoio da FADA, não é? Há um projeto, está-se a cadastrar famílias a fim de que possam vir beneficiar-se desse crédito para apoiar as famílias. Todo aquele município, todo aquele popular que tenha espaço no Icolo Ibengo, que não está a fazer um aproveitamento útil, deverá fazê-lo num prazo de 30 a 60 dias, deverá dirigir-se à administração para regularizar a sua situação. As 47 cooperativas agrícolas controlam mais de 4 mil agricultores, que fazem parte dos mais de 1 milhão de habitantes do município do Icolo Ibengo, onde a maior parte vive da agricultura. Exportações nacionais. Números na balança de 2023. Em destaque no Girassol Jornal. E 2024 é o ano da realização do Censo Geral da População e Habitação, o segundo no país desde 2014. É também um dos processos aguardados com grande expectativa e sobre o assunto conversamos agora com o economista Pedro Cossa, que já aqui está. Pedro, boa noite. Boa noite, Kina. Bem-vindo ao jornal. Muito obrigado. Vamos tentar perceber, para saber quantos somos e como vivemos, vai facilitar a distribuição de renda? Para responder à sua questão, é preciso entendermos um aspecto fundamental. Angola, assim como todos os países em desenvolvimento, tanto na África, no Sudeste Asiático, na América Latina e também no leste europeu, apresenta um conjunto de desafios. E a formulação de políticas públicas para poder mitigar esses desafios, tanto no campo econômico quanto no campo social, requer a disponibilidade de informação, tanto em termos de estatística pura, quanto em termos de estatística aplicada à economia e a questões sociais. Portanto, a estatística que vai, ser produzida, não é? Com este censo populacional, tem como objetivo auxiliar o governo na formulação e no desenho de políticas públicas voltadas tanto ao campo social, à previdência social e também aos aspectos referentes à macroeconomia como um todo. E também possibilita o setor de iniciativa privada, não é? No planejamento e na formulação de estratégias de negócios. A própria cobertura do censo planeada será das melhores? Uma vez que é um país enorme, com bastantes municípios. Bem, isto depende muito daquilo que são as capacidades institucionais, não é, que o INE disponibiliza, ou seja, dispõe. Mas, de forma geral, vai ser uma estatística fundamental no sentido de que, quando um governo não possui dados ou informações estatísticas para poder, entender os movimentos associados aos diversos indicadores sociais e econômicos do país, as políticas públicas tendem a ser feitas às cegas. E acredito que é um trabalho que vai ser de mais-valia no sentido de que o censo não vai mostrar somente quantos somos, portanto, do último censo até este momento.
Um censo completo, por exemplo, procura também mostrar o acesso ao saneamento básico das populações, não é? A renda, portanto, a desigualdade não só entre as populações urbanas, mas também as desigualdades associadas, não é? Entre as diferentes regiões que compõem o país. Procura também mostrar, portanto, o acesso a vários serviços sociais, como o acesso à eletricidade, o grau de escolaridade. Aqui é um aspecto importante que precisa ser avaliado, é o aspecto, por exemplo, quando a gente olha para aquilo que são as decisões de investimento no setor privado, há determinados investimentos que, para poderem acessar um determinado país, eles olham para a forma como alguns indicadores macroeconômicos e sociais se comportam dentro do país. Por exemplo, se o país quiser, por exemplo, atrair um investimento direto estrangeiro voltado ao setor de produção de fármacos, ou seja, o setor farmacêutico, pela sua característica de ser um investimento intensivo em conhecimento tecnológico, é muito pouco provável que este tipo de investimento se instale numa região que apresenta baixos índices, por exemplo, de desenvolvimento humano. Já o censo, se puder mostrar isto, que a região tal apresenta um alto índice de escolaridade por parte da população que habita naquela região, isto também tende a favorecer determinados tipos de investimento. E quando, por exemplo, paralelamente a isso, a estatística apontar que uma região tal apresenta, por exemplo, baixa renda, é pouco provável também que o investimento estrangeiro que vai em busca, portanto, de um potencial associado ao poder aquisitivo dificilmente se instala nesta região. Portanto, é um trabalho muito interessante que vai ajudar não só o governo, como também o setor privado na formulação das suas estratégias de investimentos. Obrigada, Pedro, por esses esclarecimentos. Contamos sempre contigo. Agradeço, vemo-nos em breve. E ainda sobre a população, dados globais indicam que este ano foi de crescimento acima da média. As estatísticas mostram que a população mundial cresceu em 75 milhões. Dados divulgados pelo Departamento do Censo dos Estados Unidos da América apontam que em 2023 a população mundial aumentou de 75 milhões de pessoas, com uma taxa de crescimento de 0,95%. E no dia do Ano Novo, o planeta terá mais de 8 mil milhões de pessoas. O estudo calcula que no início de 2024 deverá ocorrer a cada segundo 4 nascimentos e 2 mortes em todo o mundo. No que diz respeito aos Estados Unidos da América, este ano o país registrou um crescimento de 0,53% da população, cerca de metade do valor mundial. No Brasil, o Censo Demográfico de 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelou que o país teve um crescimento populacional de 6,5% entre 2010 e 2022, o que representa um aumento de 12,3 milhões de pessoas. O continente africano, considerado o berço da humanidade, a Organização das Nações Unidas indica que o continente africano deverá dobrar o seu número de habitantes de 1,2 milhões para 2,5 milhões de pessoas até 2050. Na prática, isso significa que 25% dos moradores do planeta serão de África até 2050. O crescimento populacional global está desacelerado desde 1960. Foram necessários 12 anos e meio para que a população mundial superasse a marca de 7 para 8 mil milhões de habitantes. E voltamos aos cumprimentos de fim de ano. Hoje o dia foi de balanço a nível da Polícia Nacional. Um balanço geral marcado pela renovação de compromisso e também com foco nas ações que visam a manutenção da ordem e da tranquilidade públicas. A corporação promete ser implacável. O ano de 2023 para a Polícia Nacional foi marcado por grandes desafios no domínio da segurança pública. Durante o ano foram registrados mais de 60 mil crimes de natureza diversas, com uma redução de mais de 1.000 casos, números que de certo animaram o Ministério do Interior. Foram registrados 62.805 crimes de natureza diversa, havendo uma diminuição de 1.749 crimes comparativamente ao ano passado. As reduções registradas tiveram uma maior incidência nos crimes violentos, como os homicídios, que conheceram uma redução de 226 casos. A integridade física registraram menos 578 casos e os crimes de roubo
também conheceram reduções. Os crimes violentos, principalmente para os de violação sexual, envolvendo menores como vítimas, a violência contra a mulher, continuam a preocupar os efetivos da Polícia Nacional. Apesar da tendência de redução da criminalidade que se vem registrando nos últimos 5 anos, continua a constituir preocupação os crimes violentos devido ao seu impacto negativo no sentimento de segurança das populações, bem como os atos de violência contra a mulher no seio da família, com realce para os crimes de violação sexual, envolvendo menores como vítimas, cujos autores geralmente são pessoas que tenham ou que tinham a obrigação de cuidar destes menores. O comandante-geral da Polícia Nacional argumentou que os acidentes de viação tiveram um aumento de 37% comparativamente ao ano de 2022. Foram registrados 13.597 acidentes de viação, que causaram 2.915 mortes, havendo um aumento de 37% comparativamente ao ano passado. 16.847 feridos, com um aumento estimado em 31%. E a preocupação nesse domínio reside ainda no facto de que grande parte desses feridos, eventualmente, poderão ter engrossado o número de mortes. Durante os cumprimentos de fim de ano da Polícia Nacional, ficou a renovação dos atos de patriotismo, profissionalismo e lealdade. E, claro, o contínuo diálogo entre a polícia e o cidadão. Dentre as ações a realizar durante o ano que se avizinha, podemos citar as seguintes: consolidar a tendência decrescente da criminalidade, dando especial atenção ao combate ao crime violento. Aprimorar as ações de combate à vandalização de bens públicos. Dar continuidade à instalação de meios e equipamentos de ponta ao longo das fronteiras nacionais para o reforço do seu controle e combate à imigração ilegal, contrabando e outras práticas ilícitas. O comandante-geral da Polícia Nacional, Arnaldo Manuel Carlos, durante os cumprimentos de fim de ano, argumentou a necessidade da reabilitação e manutenção das infraestruturas de assistência médica para os efetivos da Polícia Nacional. A nível do Ministério da Educação, as contas de balanço fazem-se com reticências em relação aos resultados alcançados em 2023. O setor, segundo a ministra, carece de pelo menos 50 mil professores para responder à demanda. O próximo ano é esperado como um período de trabalho redobrado para o alcance da qualidade desejada nos serviços. Província de Luanda serão reabilitadas no próximo ano e serão concluídas algumas obras nas demais províncias do país. A ministra da Educação explicou como está a decorrer o processo do subsídio de isolamento. Reabilitação das escolas do município de Luanda, do distrito urbano do Rangel, do município de Belas. Estou a falar das reabilitações, não é? Das construções também temos no Belas, temos no Zango, temos em Viana, enfim, temos várias escolas. Assim que o orçamento começar a ser executado, vocês terão o prazer de ver quais são as escolas que vão ser intervencionadas. Em relação ao subsídio de isolamento, eu devo dizer que está muito adiantado, o documento foi aprovado, já foram definidas as diferentes zonas para se poder pagar, porque é diferente de zona para zona, já estão também definidos os tetos para se poderem pagar. Acreditamos que nos próximos dias vamos ter desenvolvimentos, porque a comissão vai continuar a trabalhar. A titular da pasta da Educação disse também que a partir do dia 6 de janeiro do próximo ano serão publicadas as listas definitivas do concurso público e o Ministério está a providenciar mecanismos para reduzir o número de crianças fora do sistema de ensino. Neste momento estamos a atender as reclamações, cada província e cada município está a atender as reclamações das listas provisórias e logo que sejam atendidas todas as reclamações, estaremos em condições de fazer a publicação e depois passarmos à fase da assinatura de contratos daqueles que forem selecionados. Nós temos neste momento 8.800 e poucas vagas em todo o país. Temos sempre necessidade de mais professores. À medida que vamos concluindo as obras escolares, nesta altura temos necessidade de mais de 50 mil professores. Luísa Grilho esclareceu que o programa da merenda escolar será agora responsabilidade do seu ministério.
Nós estamos a trabalhar com as administrações municipais para que o programa de merenda escolar possa ser monitorado a partir do Ministério da Educação, porque vocês sabem que a merenda é um programa dos municípios, não é um programa do Ministério da Educação. Mas, de qualquer maneira, nós, com o Ministério das Finanças, já estamos a fazer a parametrização do sistema de gestão do orçamento para que possa ser vista a rubrica destinada à merenda escolar. E assim, nós termos o controlo de quanto é que efetivamente se disponibiliza regularmente para a merenda escolar, por um lado. Por outro lado, também estamos a trabalhar para que a merenda deixe de ser uma ração fria, como é o caso de uma bolacha e um sumo, para ser uma refeição quente. Durante a cerimónia de cumprimentos de fim de ano do Ministério da Educação, que decorreu nesta sexta-feira no Magistério Mútuo Iaquivela, a ministra Luísa Grilo apelou aos alunos a preservarem as carteiras na sala de aulas. Nós estamos a informar para Angola e para o resto do mundo. Está de volta a informação de qualidade aqui no Girassol Jornal. O destaque nesta segunda parte para os investimentos que visam melhorar a qualidade dos serviços no setor da educação. O Presidente da República, João Lourenço, autorizou uma nova despesa, avaliada em 80,9 milhões de dólares. A verba será aplicada em trabalhos de reabilitação de escolas aqui na capital, Luanda. A medida em despacho presidencial que data de 22 de dezembro autoriza a despesa e formaliza a abertura do procedimento de contratação simplificada para a celebração dos contratos de empreitadas de obras públicas para reabilitação, ampliação e apetrachamento das infraestruturas. Ao todo, 8 escolas secundárias do primeiro ciclo, como Anjingambande, 1º de Maio, Juventude em Luta, Ngola Canine, Ngola Quilonge, Complexo Escolar 9001, Escola do Ensino Especial do Rangel e o Instituto Técnico Comercial de Luanda serão intervencionadas devido ao estado avançado de degradação. João Lourenço delega à Ministra da Educação a competência com a faculdade de subdelegar, dar seguimento ao procedimento e fazer a verificação da validade e legalidade de todos os atos praticados neste domínio. O despacho refere que o Ministério das Finanças deve inscrever os projetos no Orçamento Geral do Estado de 2024 e assegurar a disponibilidade dos recursos financeiros necessários à implementação dos referidos projetos. As despesas no valor de 80,9 milhões de dólares autorizadas pelo chefe de Estado angolano surgem no momento em que as autoridades buscam por melhorias no setor da educação através de medidas que passam pela renovação e implementação de mais escolas pelo país para suprir as improvisadas que ainda existem em algumas províncias e a aposta na qualificação dos docentes. Agora, os passos dados no domínio da diversificação das exportações, num ano em que os Estados Unidos começou a receber exportações angolanas fora do petróleo. Que continua a liderar a balança no terceiro trimestre deste ano, o país chegou a arrecadar 8,26 mil milhões de dólares, com a exportação de 96 milhões de barris. 2023 se coloca como um ano determinante para as exportações em Angola. Um ano em que o país deu passos significativos com a entrada em novos mercados com produtos de origem nacional. Ao abrigo do AGOA, um total de 23 toneladas de produtos alimentares sem taxas aduaneiras foram exportados para os Estados Unidos da América por via da Foodcare. Alimentos orgânicos como muteta, quizaca, cogumelos, manteiga de amendoim, catato, tortulho, farinha de inhame, polvilho doce e outros entraram oficialmente em território norte-americano. Portugal foi o segundo maior destino das exportações angolanas no terceiro trimestre de 2023. Segundo o relatório da Balança de Pagamentos e Posição de Investimento Internacional do período em referência do Banco Nacional de Angola, o comportamento da conta corrente foi influenciado essencialmente pelo aumento de bens e pelo desagravamento de saldos deficitários das contas de serviços, rendimentos primários e secundários. O saldo da conta de bens passou de 4,6 mil milhões de dólares no trimestre anterior para 6,2 mil milhões de dólares no trimestre em análise. O petróleo, a maior commodity das exportações em Angola, segue firme na linha da frente quanto às exportações.
Só no terceiro trimestre desse ano, Angola arrecadou com petróleo bruto um volume de exportações na ordem de 96,37 milhões de barris, avaliados em aproximadamente 8,26 mil milhões de dólares americanos, o que representa um aumento de 1,40% em comparação com o trimestre anterior. O petróleo angolano continua a merecer uma procura em alta por parte dos mercados internacionais. Uma das grandes alterações cotadas para 2024 prende-se com o fato de Angola ter anunciado a sua saída da OPEP para janeiro próximo, após 16 anos de associação, o que não inviabiliza a autonomia da comercialização da principal matéria-prima do país. Captações inéditas e exclusivas. Histórias do dia a dia. Nós estamos a consumir estas águas, está mal. As crianças banham aqui neste canal. Eles vêm já com medicação feita há 2, 3 dias. Até o mais simples acaba por ser veneno. A marca do rigor e da credibilidade. A nossa grande prioridade em termos de abastecimento de água será Luanda. Reportagem da semana. É possível ter um corpo perfeito? Foi por gosto, por livre e espontânea vontade. Momentos 2023. Fugiu com o dedo do mata-bicho, depois eu fiquei na rua. Minha mãe morreu. Eu estou aqui nessa vida, investir para substituir minha filha e a minha mãe. No Girassol Jornal. Festas de fim de ano. Preparativos, opções e procura. Em destaque. A TAC informa que vai, a partir do dia 1 de janeiro, atualizar a sua política de bagagem nas duas categorias, nomeadamente bagagem de mãos e de porão. A medida, segundo a Companhia Aérea Nacional, visa proporcionar aos passageiros uma maior conveniência nos artigos admitidos, no caso da bagagem extra. A novidade é que o passageiro poderá pagar sem limitações de artigos. Festas de fim de ano sobe o nível de procura pelos caminhos que vão dar à Ilha do Mussulo. A preferência dos munícipes é amistosa e envolve cidadãos estrangeiros de vários pontos do mundo. A nossa equipa voltou a passar hoje pelo Mussulo. Quando o relógio marcava 13 horas e 58 minutos desta sexta-feira, o cenário no Mussulo, em Luanda, era este: pouca movimentação de pessoas. O delegado da capitania afirmou que a previsão é de receber um número maior de turistas entre os dias 30 e 31, como é habitual durante a transição de ano. O que estamos a assistir neste preciso momento é uma entrada flutuante, ou seja, temos alguns números, por exemplo, da entrada 2, são números flutuantes. E esperemos que amanhã e depois da manhã o número aumente. Estamos aqui em prontidão para podermos fazermos o asseguramento a partir do norte ao sul e dentro do Mussulo, assim como seja na contracosta. O administrador comunal disse que a força policial estará em prontidão para garantir a ordem e a segurança pública naquele dia de euforia vivida normalmente pela população. Recebemos forças do Ministério do Interior a nível nacional e provincial, para ter um reforço maior, visto que realmente vamos ter muito fluxo de pessoas aqui na nossa ilha. Francisco de Lemos pediu organização aos promotores de eventos e fez um apelo aos pais e encarregados de educação. Quem não foi cadastrado e não pediu autorização para dar festas, não insistir. Quem tiver crianças que conduzem os carros de praia, para os seus pais não autorizarem a estarem a andar para cima e para baixo com esses carros, porque podem criar danos não só materiais como de vida. Quando tiverem, também respeitar as regras do transporte marítimo, os barcos, quando estiverem lotados, não insistirem. Nós estamos aqui para punir, para poder repor a lei. Durante a nossa reportagem, encontramos um casal proveniente de Portugal que está a visitar Angola pela primeira vez.
Os visitantes estão no país desde o dia 19 do corrente mês e mostram-se bastante satisfeitos ao contemplar a ilha do Mussulo. Muito bonita, o clima também ajuda, este clima é fantástico, a natureza também é muito bonita. Tem uma graça diferente, tem um ambiente de muita hospitalidade, tem uma sensação de bem-estar muito grande. Já deu para perceber que já está a mexer a passagem de ano aqui, já nos tinham falado que ia haver festa e é perceptível este ambiente, já se nota não só nos turistas, mas também nos habitantes locais, já percebemos que isto vai mexer muito. Parabéns, de os congratular pela bela terra que tem, continuem a preservar esta beleza que esta terra tem. O administrador da comuna de Mussulo declarou que 7 resorts já estão autorizados a realizar festas de fim de ano. Está a fechar o ano e, como não deixaria de ser, a reportagem da semana faz-nos rever, no caso, alguns dos principais assuntos que foram abordados aqui. Histórias do dia-a-dia contadas ao pormenor ao longo do ano, aqui no Girassol Jornal. Veja na reportagem. Me acusavam de feiticeiro, coisa que eu não fazia. E a mulher de meu pai está a viver com ele. Chegou, tudo mudou. Tudo mudou na vida destas crianças. É de noite, o relógio marca 20 horas. Estamos nas imediações do Parque da Independência. Aqui estão crianças e adolescentes de 8 a 16 anos de idade. Fugiram da casa dos pais por diversos motivos. Minha avó já falecida, desde que meu avô faleceu. Eu moro na Samba. Eu não gosto dos cuidados que meus filhos me dão. Então, eu decidi fugir de casa. Estou na rua mais de 5 anos. Saí da minha casa através deram dinheiro do mata-bicho. Agora eu fugi com o dinheiro do mata-bicho. Depois eu fiquei na rua. Com quanto é que você fugiu? Era 1.500 kwanza. Alguma dor nós ouvimos esses relatos. Quando uma criança é indefesa, quando uma criança não tem proteção, quem ele vai defender? Quem é o advogado dessas crianças? Nós hoje temos crianças na rua e de rua por negligência dos próprios progenitores. E a grande preocupação, muito recentemente, fez-se uma abordagem que tínhamos mais de 400 crianças na rua em cada período, há alturas que elas desaparecem e voltam a aparecer. Para nós, ainda que fosse só uma criança, é preocupação do INAC velar para o bem-estar daquela criança. Primeira paragem, bairro da Vila Alice. Aqui encontramos este grupo de meninas que justificam que trocam sexo por dinheiro para pôr comida em cima da mesa. Queremos o quê? Ajudar nossa família, também queremos... Ajudar como? Você sabe, minha família, alimentar, na alimentação, de tudo que nós precisamos. Alguém te obriga a fazer isso? Não. Minha mãe morreu. Eu estou aqui nessa vida, entendeu? Para sustentar minha vida e a minha mãe. E quem são os vossos clientes? Pessoas de distantes, eu mesmo daqui. Mas afinal, a prostituição é crime ou não? Qual é o impacto na vida de um menor? A prostituição em si ela não é crime no nosso ordenamento jurídico. O que acontece é que em volta à prostituição podem estar tipificados alguns crimes, como o recurso à prostituição infantil por agentes ou indivíduos maiores de idade que vão à busca desses serviços feitos por menores de idade. Aquela gente pode ser responsabilizado criminalmente por esse recurso. Tem muitas pessoas que estão nessas práticas que querem deixar. A igreja está de braço aberto para acolher essas pessoas. Nos dias que correm, é crescente e incessante a busca por um corpo perfeito. Alguns optam pela via mais difícil. Praticam exercícios físicos com vista a alcançar o tão esperado
corpo perfeito. É possível ter um corpo perfeito, até porque o conceito de perfeito é relativo. O que é bonito para mim pode não ser bonito para ti. Hoje, infelizmente, está muito baseado em buscar a perfeição, baseado naquilo que se vê principalmente na internet, nas redes sociais. E aí sim está um erro, porque cada pessoa tem a sua beleza, tem o seu perfil, tem as suas características e isso deve ser respeitado. Por iniciativa própria e ciente dos riscos, esta modelo conta que recorreu à jarda para ter um corpo mais bonito. Foi gosto mesmo, queria ter um corpo mais avantajado, porque sempre fui grande, sempre tive rabo, perna. Então foi por gosto, por livre espontânea vontade, porque era mesmo ser rabuda, gostosa. Depois de algum tempo, chegaram as complicações de um procedimento que foi aplicado pelo antigo parceiro e por cada 12, Teresa pagou 100 mil kwanzas. No momento que eu aprendi a injetar-me, houve um período que eu infelizmente tive infecção urinária, injetei na penicilina e tive um choque anaflático de penicilina. Ele prefere não mostrar o rosto para contar como se medicava sem receita médica. Naquele período eu vivia com muita dor. Dados da ONU informam que mais da metade da população mundial se automedica. Os sintomas mais combatidos com automedicação: dores de cabeça, musculares e diarreia. Os medicamentos mais consumidos sem receita de um médico: analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos e fármacos com ação no sistema gastrointestinal. Em Angola, a malária e o paludismo são as doenças mais tratadas longe do consultório médico. Muitas são as famílias residentes em Luanda que desconhecem o som do jorrar da água de uma torneira, motivo pelo qual vêm-se obrigadas a acordar cedo para percorrerem longas distâncias em busca do precioso líquido. Essa realidade foi constatada por nós no bairro Ambo, ao Rocha Pinto, onde os bidões em frente às casas evidenciam a intenção dos moradores em comprar a água nas cupapatas e em tanques caseiros. A demanda é tanta e há muita escassez de água mesmo, desde há 5 anos que eu estou cá. Então a procura mesmo é tanta. Entretanto, para melhorar a distribuição e tratamento, o Executivo angolano prevê executar novos sistemas de captação até 2027 para beneficiar mais de 1 milhão de famílias só em Luanda. Nós prevemos em Luanda construir mais 1 milhão de ligações domiciliares para atender vastas zonas da cidade, quer na parte sul, quer na parte norte, onde as pessoas não têm ainda ligações domiciliares. Portanto, isso será um investimento de mais de 2 bilhões de dólares, 2 mil milhões de dólares até 2027, até o final deste mandato. Portanto, a nossa grande prioridade em termos de abastecimento de água será Luanda. Angola tem 18 aeroportos registrados na Autoridade Nacional da Aviação Civil, num total de 49 estruturas aeroportuárias existentes no país. 8 delas são privadas. Os 18 aeroportos são públicos, mas são geridos por uma sociedade anônima detida pelo Estado. A existência destas infraestruturas nem sempre é de domínio público, muito por conta da fraca divulgação e pouca utilidade. Também ganhamos com a aterragem dos voos, com os passageiros que vêm ao nosso país. Então também faz parte da economia. Sem os aeroportos também podemos acrescentar na economia, não só outras, mas os aeroportos também fazem parte. O último relatório do Ministério dos Transportes indica que Angola recebeu menos de 3 milhões de turistas no ano passado. E com a entrada em funcionamento do novo aeroporto internacional de Luanda e arranque da sua segunda fase, é provável que este número aumente.
Em junho do ano passado, o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, indicou que o processo de certificação internacional dos aeroportos é das maiores preocupações que o governo tem. Este processo de certificação vai permitir que todos os aeroportos funcionem num nível de desempenho e conformidade melhor do que aquilo que hoje ostentam, para corresponder com a viabilidade do potencial da economia que cada província tem. Termina a edição de sexta-feira de Girassol Jornal. É sempre um prazer contar consigo aí do outro lado. Voltaremos a estar juntos amanhã à mesma hora. Boa noite, fique bem. Angola, boa noite. Fique bem. Até o nosso próximo encontro. A família é realmente a base da nossa sociedade e devia merecer da parte de todos nós um cuidado constante, extensivo àqueles que vivem com dificuldades e por isso contam com uma mão solidária para manterem viva a esperança em dias melhores. Feliz e próspero ano de 2024.